Vamos com a palavra. Então vamos, bom dia a todos, a graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias em Juízes, capítulo de número 6. Dando continuidade aí a nossa série, não é? No livro de Juízes, depois de 3 semanas afastado, a gente retorna agora com a história de Gideão, um dos heróis da fé aí, bastante conhecido. A gente vai começar a história dele hoje, né? No capítulo 6 de Juízes, e vamos continuar vendo essa história dele aí nos próximos capítulos, no 7 e no 8. Mas hoje a gente vai iniciar Juízes, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do verso 1. E diz assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois vinham com o seu gado e as suas tendas como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podiam contar, nem a eles e nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão, eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? E Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Gideão respondeu: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que está falando comigo. Peço que não te afaste daqui até que eu volte, e traga a minha oferta e coloque diante de ti. E ele respondeu: eu esperarei até que você volte. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermento com 20 litros de farinha. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, e depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e o entregou ao anjo. Porém o anjo de Deus lhe disse: pega a carne e os pães sem fermento e coloque-os sobre esta rocha, e depois derrame o caldo em cima. Foi o que Gideão fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermento. E saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse:
que a paz esteja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é Paz. Até o dia de hoje esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Vou parar por aqui, depois nos próximos pontos a gente lê o restante. Senhor, nós queremos te agradecer e te louvar por mais um dia que o Senhor nos trouxe aqui para adorar a Ti, Pai. Obrigado pela Tua presença que já é real em nosso meio, que já aquece os nossos corações, que já, ó Deus, trata as nossas feridas e que já nos alimenta e nos traz paz. Muito obrigado, Senhor, pela Tua alegria também que provém do Teu Espírito Santo. Obrigado por tudo isso, que o Senhor continue nos abençoando e falando conosco nesses próximos minutos. Em nome de Jesus, amém. Bom, meus irmãos, nós vamos tratar então dessa história de Gideão. Apenas relembrando vocês, né, que nós temos estudado aqui no livro de Juízes, essa sequência que está sempre se repetindo no livro de Juízes, não é? Deus livra o povo, levanta um libertador para livrar o povo das mãos dos seus inimigos. Israel acaba vencendo ali os inimigos, experimentam diversos anos de paz, né, algumas décadas de paz, mas quando aquele libertador morre, eles voltam a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e aí clamam ao Senhor, e o Senhor novamente levanta o libertador que os livra das mãos dos inimigos. A gente tem visto esse ciclo se repetindo aqui no livro de Juízes, não é? Parece que a paciência do Senhor é infinita, e de fato ela, ou pelo menos as suas misericórdias não têm fim, né? A gente vê que o Senhor é muito paciente com o seu povo, porque o povo continua repetindo os mesmos erros. Parece aquilo que Salomão escreve em Eclesiastes: não há nada novo debaixo do sol, né? O que aconteceu voltará a acontecer e continuará acontecendo, e a gente vai permanecendo nos mesmos erros. O povo de Israel era desse jeito, e parece que até hoje os nossos desafios também são os mesmos, né? A gente só muda de CEP, só muda de endereço, mas parece que os erros, os pecados, a sucessão, o ciclo continua. E aí o texto começa dizendo que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, não é? E a gente vai ver essa história hoje em 3 pontos, tá? O primeiro vai ser: o Senhor não nos deixa, que está aqui do verso 1 até o verso 24, que foi essa porção que a gente leu. Depois a gente vai ver o segundo ponto, que é: o Senhor é a nossa identidade, que vai estar do 25 ao 32, que ainda iremos ler. E para finalizar a gente vai ver que o Senhor é a nossa força, do 33 até o 40, terminando assim o capítulo 6. Então nesse primeiro ponto, né, o Senhor não nos deixa. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, novamente, meus irmãos, novamente. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Mas uma diferença que vai acontecer aqui nesse relato de Gideão, diferente dos outros que nós vimos aí nas últimas semanas, é que Israel sofria mais tempo nas mãos dos outros reis, né? A gente viu aí Israel sofrendo na mão de Jabim, Israel sofrendo na mão dos amorreus. A gente viu Israel sofrendo na mão de outros reis, e sofreram bastante. Só que aqui o tempo foi menor, foram apenas 7 anos. Mas esses 7 anos foram uma opressão tão grande que vai relatar aqui algo que não tinha acontecido ainda nos outros relatos, nas outras opressões que eles haviam sofrido. Vai detalhar bastante como Israel ficou muito debilitado. Como diz aqui no verso 6, assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Por quê? Porque os midianitas, meus irmãos, eles se juntavam ali com os amalequitas e os povos do Oriente, e eles vinham todo ano. Então Israel ia lá, criava um cabrito, criava uma ovelha, juntava ali um rebanho, plantava ali os seus grãos, né? Trigo, que era o que Gideão estava aqui debulhando, e eles faziam as suas plantações, criavam seus cabritos, faziam seus rebanhos, era o seu sustento. Quando dava a época
de colher, quando dava a época de matar o rebanho, de pegar aquilo, né, o proveito ali do seu sustento, daquilo que eles haviam trabalhado, os midianitas vinham com os amalequitas e com os povos do Oriente, e o texto vai dizer que eles eram tão numerosos que não se podiam contar, é como se fosse um enxame de gafanhotas. E aí eles vinham, atravessavam o Jordão, acampavam na terra ali de Israel, e saíam nas colheitas e pegavam tudo, meus irmãos, e não deixavam nada para o povo se sustentar. E pegavam e roubavam também os rebanhos, roubavam as ovelhas, roubavam os cabritos, roubavam o gado, roubavam todas as plantações. Então Israel ficou muito debilitado. A opressão dos midianitas foi muito grande, porque o texto vai dizer aqui, por exemplo, olha, no verso 4, acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham com o seu gado e as suas tendas, e com uma nuvem de gafanhotos eram tantos e não se podia contar. Então perceba, eles vinham, deixavam Israel sem sustento algum, e causaram em Israel um estrago tamanho que as pessoas estavam passando fome. Você trabalhava, na hora de colher ali o salário, que era a colheita e o rebanho, você não tinha. Imagina, meus irmãos, trabalhar de graça, chegar em casa e não ter o que dar de comer para os seus filhos, para a sua família, porque os midianitas estavam acampados e roubando tudo aquilo que eles haviam construído. E isso aconteceu sucessivamente, né? O texto vai dizer que durante 7 anos isso aconteceu. Durante 7 anos os midianitas iam e prevaleciam contra Israel. E aí Israel pega e clama ao Senhor. Israel faz o que já havia feito nos outros capítulos. Israel vai e clama: Senhor, é o que vai dizer no verso 6. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta. E aí, meus irmãos, aqui também vai ter uma diferença dos outros capítulos que a gente viu até aqui. Até então, Israel clamou ao Senhor e o Senhor enviou um libertador. Até então, Israel clamava ao Senhor e o Senhor prontamente levantava alguém para salvar o povo. Aqui, no relato de Gideão, vai ser diferente, porque quando Israel clama ao Senhor, o Senhor primeiro levanta um profeta. E aí o Senhor vai lá e manda o profeta dizer ao povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E eu disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então Deus pega e manda o profeta dizer para aquele povo que eles estavam sofrendo tudo aquilo como consequência dos seus próprios pecados, como consequência das suas próprias escolhas. E sabe, meus irmãos, o que Deus está fazendo aqui não é algo novo. Ele já tinha feito lá no capítulo 2 de Juízes, e Deus já tinha também dito isso na aliança que Deus havia feito com o povo, quando tirou eles lá do Egito. Isso aqui não está muito distante ali da libertação do Egito, né? A gente vai ter o povo que foi liberto do Egito, fizeram uma aliança com Deus lá no Monte Sinai, peregrinaram pelo deserto durante 40 anos, depois o Senhor levanta Josué, eles conquistam a terra, e aqui a gente viu no livro de Juízes que Moisés morreu aqui Josué morreu 2, 3 gerações aqui para trás. Então digamos que a gente está aqui há uns 300 anos, no máximo, da libertação do Egito. E Deus tinha feito aliança com o povo. E olha o que diz lá em Deuteronômio, capítulo 28, verso 15. Depois de fazer a aliança, né, Deus fala assim, as consequências caso eles desobedecessem a aliança. Deuteronômio 28, 15 diz: porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas estas maldições. E aí ele começa a listar diversas consequências, né, se o povo desobedecesse a aliança. Aí entre essas consequências está lá em Deuteronômio capítulo 28 ainda no verso 30. Você contratará casamento com uma mulher, mas outro homem é que terá relações com ela. Você construirá uma casa, mas não irá morar nela. Plantará uma vinha, mas não colherá os frutos.
O seu boi será morto diante dos seus olhos, mas você não comerá da carne. O seu jumento será roubado diante dos seus olhos, e não lhe será restituído. As suas ovelhas serão dadas aos seus inimigos, e não haverá ninguém que os socorra. Os seus filhos e as suas filhas serão entregues a outro povo. Vocês verão tudo isso e ficarão morrendo de saudade todos os dias, mas vocês não poderão fazer nada. O fruto da sua terra e de todo o seu trabalho será comido por um povo que vocês nunca conheceram. E vocês serão oprimidos e quebrantados todos os dias. E lá no verso 38 ainda diz assim, vocês lançarão muita semente ao campo, mas colherão pouco, porque os gafanhotos irão consumir tudo. Vocês plantarão e cultivarão muitas vinhas, mas não beberão o vinho, e nem colherão as uvas, porque os vermes acabarão com tudo. Em todo o seu território vocês plantarão oliveiras, mas não terão azeite para se ungir, porque as azeitonas cairão. Vocês gerarão filhos e filhas, mas ficarão sem eles, porque serão levados ao cativeiro. Todas as árvores e os frutos da terra de vocês serão consumidos pelos gafanhotos. Os estrangeiros que estão no meio de vocês se elevarão cada vez mais, e vocês cada vez mais descerão. Meus irmãos, isso aqui não eram promessas, não era algo que Deus falou, isso aqui vai acontecer fatalmente. Não, o Senhor falou, olha, eu estou mandando vocês para uma terra, se vocês não derem ouvidos à minha voz, e lá nessa terra vocês adorarem os deuses dos povos dessa terra, essas coisas vão acontecer com vocês. Então é mais ou menos como se como a gente tem hoje um código penal no Brasil. E diz lá, olha, se você matar, a sua pena é tal. Se você roubar e for pego roubando, você tem essa pena aqui. Se você sonegar imposto, né? A gente viu aí a tal da Deolane, é só o que tem hoje na rede social, é a tal da Deolane, que estava lavando dinheiro. Se você fizer lavagem de dinheiro, a sua pena vai ser tal. Então é mais ou menos isso, é um contrato que o Senhor havia feito com o povo. Olha, se vocês não obedecerem, se vocês adorarem outros deuses, a penalidade para isso vai ser essa daqui que está descrita. E aí, pasmem, o que acontece quando o povo está lá na terra e fazem o que era mal aos olhos do Senhor? Aí o Senhor os entrega nas mãos dos midianitas, e essas penalidades que estavam relatadas lá em Deuteronômio estão acontecendo, consequência daquilo que eles haviam feito. E aí o Senhor levanta um profeta, né? E o profeta vai lá e fala, eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão, vocês eram escravos. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu expulsei os opressores e dei a vocês a terra deles. E eu disse para vocês, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Se a gente ler até aqui, meus irmãos, a gente pensa assim, pronto, agora já era. Porque é o certo, né? O povo não deu ouvido à voz do Senhor. O Senhor já tinha dito que se eles não dessem ouvidos, essas coisas iriam acontecer com eles. Então, o certo é isso. Eles vão morrer nas mãos dos midianitas ali e acabou. Vão sofrer e ponto final, não é? É o certo, é o justo. Esse povo pertence ao Senhor. Eles foram libertos da escravidão do Egito, fizeram uma aliança com o Senhor. O Senhor falou para ele, vocês serão o meu povo e eu serei o Deus de vocês. Deus deu uma terra para esse povo. Meus irmãos, esse povo conquistou a terra prometida, não foi porque eles eram fortes, não foi porque eles eram bons, que eram treinados militarmente. Deus deu a terra para esse povo. Deus deu uma vida de liberdade para esse povo. Eles eram escravos no Egito. Trabalhavam com trabalhos forçados, cada vez mais pesados, quando Moisés livrou esse povo. E eles estão vivendo livremente em uma terra que Deus deu para eles. Mas tem uma condição, tem um contrato. Vocês precisam viver em santidade, porque vocês são o meu povo, e eu sou o Deus de vocês. Então vocês precisam viver em santidade. Fé é a forma como você vive, meus irmãos. Como você vai dizer que crê em Deus? Como você vai dizer que acredita em Deus? É a forma como você vive no mundo. É a forma como você age, como você trabalha,
como você trata as pessoas, como você faz os seus negócios. Sabe, a gente tem a tendência errada de pensar que fé é vir aqui no domingo e adorar e cantar louvores. E às vezes colocar lá no Instagram, né? Que, sei lá, uma cruz ou um versículo. Ou até tatuar um versículo. A gente acha que fé são essas coisas exteriores. Mas fé é como nós vivemos. Fé é a forma como nós tratamos as outras pessoas e trabalhamos e vivemos a nossa vida. Isso é que é fé. Então, quando Deus fala que o povo precisava viver em santidade, é porque isso demonstrava a fé do povo no próprio Deus. E aí, quando o povo vai para uma outra terra e eles estão vivendo em desacordo com aquilo que Deus pediu para eles, né, que Deus mandou, que são os 10 mandamentos, que não é nada absurdo, sabe? São coisas tipo: olha, você não pode roubar, você não pode matar, você tem que honrar o seu pai e a sua mãe, você não pode cobiçar a coisa ali do seu vizinho. É basicamente isso. Mas o povo não vivia dessa maneira. Eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então, as consequências vieram, né? Caso eles desobedecessem, isso iria acontecer. E aí, é interessante porque depois disso, aparece um anjo, no verso 11. A história poderia acabar aí. Acabou a história de Israel. Eles vão agora ser oprimidos pelos midianitas até morrer, até padecer. Mas, apesar do povo merecer o que estava vivendo, o Senhor é misericordioso, né, meus irmãos? Então ele pega e envia um anjo para falar com um tal de Gideão. E esse Gideão, aqui no verso 11, ele estava malhando trigo no lagar. E é engraçado porque lagar é um lugar onde as pessoas pisam vinho, né? Onde as pessoas fazem o vinho, pisam as uvas. Lagar é como se fosse uma banheira de concreto ou de barro, ou às vezes pode ser quadrado ou redondo. As pessoas jogam as uvas ali e você vai pisando. Tem ali um ralo onde aquele vinho vai vazando ali, vai sendo armazenado. Lagar não é de maneira nenhuma lugar de você malhar trigo. Por quê? Porque trigo, ele é malhado na eira. O que é uma eira? Eira é como se fosse um pátio aberto. Se o lagar é fechado, onde você vai pisar a uva e a uva vai escorrer, a eira já é um pátiozão aberto. O pessoal passa, pode ser de terra batida ou de cimento, e ali eles jogam um monte de trigo, e aí eles vêm como se fosse um rastelo, eles vão batendo ali e a palha do trigo vai voando. Então tem que ser aberto. Daqui a pouco eles vêm, catam os grãos e recolhem aqueles grãos. Então você pegar esse trigo e levar ele no lagar para você malhar, vai dar muito mais trabalho. Vai ser um trabalho infinitamente 10, 20 vezes maior do que se você fizer isso numa eira. Só que o texto vai dizer que ele está fazendo isso por quê? Porque ele tinha medo dos midianitas. Então ele estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. É engraçado porque aqui nessa primeira parte onde Gideão é introduzido no texto, já dá para ver que ele é um homem que está com medo da situação. Ele está fazendo um trabalho que está custando para ele 10 vezes mais tempo do que estivesse fazendo na eira, porque ele está com medo dos midianitas. E aí o anjo chega, aparece e fala algo para ele muito interessante. Ele fala: o Senhor está com você, homem valente. E você vai ver nos próximos versos que Gideão podia ser tudo, meus irmãos, pelo menos aqui no texto, menos valente. Porque primeiro, ele já aparece com medo dos midianitas malhando trigo no lagar. Aí depois que o anjo aparece, fala com ele e fala: Senhor está com você, homem valente. E aí o Gideão fala o seguinte: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram que o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Essa é a reflexão de Gideão diante da situação que está acontecendo ali, sabe, meus irmãos? Mas eu te pergunto, será que o Senhor nos abandonou? Será que o Senhor abandonou Israel?
Ou foi Israel que abandonou o Senhor? E esse é o meu primeiro ponto. O Senhor não nos deixa, meus irmãos. Embora Gideão esteja vendo toda aquela situação, aquela dificuldade, eles estão passando fome, porque os midianitas estão atacando e roubando ali as suas coisas. Gideão, ao olhar para essa situação, ao olhar para a dificuldade, ao olhar para o deserto, ao olhar para a necessidade, ele olha e fala assim: o Senhor nos abandonou. Meu pai tinha me dito desse Senhor aí, que ele nos livrou lá do Egito, mas nos abandonou faz tempo e nos entregou nas mãos dos midianitas. Mas a verdade, meus irmãos, é que o Senhor não nos deixa. O Senhor não nos deixa. Somos nós que deixamos o Senhor. Porque se o Senhor tivesse abandonado mesmo o povo, para que ele está levantando um profeta para ir lá falar com o povo? Para que ele está levantando um anjo para ir lá falar com Gideão, para dizer para Gideão livrar aquele povo das mãos dos midianitas? Se o Senhor tivesse os abandonado, o Senhor estaria até no direito dele, porque o povo, por diversas vezes aqui, geração atrás de geração, estão fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. Sabe, meus irmãos, não existe nenhuma pessoa que tenha sido mais traída do que o próprio Deus. Não tem ninguém que sofreu mais traições na história do que Deus. Porque você pensa, Deus, tira esse povo do Egito, coloca esse povo numa terra boa e fala: olha, vivam livremente. A única coisa que eu peço para vocês, vivam de acordo com o que eu pedi para vocês. Vivam em santidade. Aí o povo não pode pegar a primeira oportunidade que tem, começar a adorar outros deuses. Faz altares para Baal, faz poste para a deusa Aserá. Jesus também foi traído, não é? Não tem ninguém que tenha sido mais traído do que Deus. Então, se Deus quisesse abandonar esse povo, Ele estaria no seu direito. Mas o Senhor não nos deixa. O Senhor não abandona eles. Eu não sei porquê, né? Na verdade é porque Ele é muito melhor do que a gente, meus irmãos. É porque Ele é misericordioso, tardio em irar-se. É porque Ele é muito bom, que a sua misericórdia não tem fim. E mesmo continua, mesmo sendo traído, e o povo olha para a situação e fala assim: foi o Senhor que nos abandonou, por isso que isso está acontecendo. E o Senhor, ainda ouvindo essas coisas, continua tendo misericórdia e abençoando o povo. Então o primeiro ponto é isso: o Senhor não nos deixa, somos nós que deixamos o Senhor. Mesmo que Gideão esteja olhando para essa situação e falando assim: o Senhor nos deixou, ele não está vendo que o Senhor mandou um anjo ali para falar com ele, para levantar ele, para tirar ele daquela condição de medo que ele estava. E aí o anjo fala: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Aí você fala: agora vai. Esse Gideão, primeiro o anjo falou que ele era valente, e agora o anjo falou que ele tem uma força, e é para ele ir nessa força que ele vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Agora a gente vai ver o Gideão levantando, soltando aquele trigo e reunindo o exército para destruir os inimigos, não é? Não é isso que acontece. No verso 15, Gideão fala: ah, meu Senhor, como que eu vou livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. E o anjo fala: não, mas eu estou do seu lado, você vai derrotar os midianitas. E aí o Gideão, incrédulo, fala: não, se de fato é o Senhor que está falando, deixa eu ir ali fazer uma oferta e trazer. Aí ele vai, faz a oferta, prepara a comida, traz. O anjo vai, toca com o cajado, a comida pega fogo ali no altar, como um holocausto. E aí o Gideão, depois de ver o sinal do Senhor, agora esse Gideão vai realmente assumir essa valentia que o anjo está dizendo que ele tem.
Mas no verso 22 vai dizer que quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, ele disse: ai de mim, Senhor Deus, porque vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. Eu quero que você guarde o que ele diz no verso 14, o que o anjo diz para Gideão: vai nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Guarda isso daí, lá mais para frente a gente vai tratar de novo. E eu vou para o verso 2. Se no primeiro ponto o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa, mesmo que a gente pense que Ele tenha nos deixado, né? Mas eu quero dizer para você que Ele não nos deixa. O segundo ponto eu vou dizer para você que o Senhor é a nossa identidade. Está do verso 25 até o verso 32. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence ao seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é do seu pai, e corte o poste da deusa Aserá, que está junto ao altar. No alto desse lugar fortificado, faça para o Senhor seu Deus um altar em camadas de pedra, e depois pegue o segundo touro e ofereça em holocausto, com a lenha do poste da deusa Aserá, que você irá cortar. Então Gideão levou 10 homens dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia falado. Mas porque teve medo da casa do seu pai e dos homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. De madrugada, quando os homens daquela cidade se levantaram, eis que o altar de Baal estava derrubado, porque Gideão foi lá e derrubou com um boi, e o poste da deusa Aserá, que estava junto dele, cortado. E o referido segundo touro tinha sido oferecido no altar que havia sido edificado. E diziam uns aos outros: quem fez isso? E perguntando e inquirindo, disseram: quem fez isso foi Gideão, o filho de Joás. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: traga o seu filho para fora, para que seja morto, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste da deusa Aserá, que está junto dele. Porém Joás, que era o pai de Gideão, disse a todos os que se puseram contra ele: vocês querem defender a causa de Baal? Vocês querem livrá-lo? Quem defender a causa dele será morto ainda esta manhã. Se ele é Deus, que defenda a si mesmo. Afinal, derrubamos o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado de Jeru-Baal, porque foi dito: que Baal defenda a sua causa contra ele, pois foi ele quem derrubou o seu altar. Sabe, meus irmãos, até então Gideão está sendo apresentado aqui como alguém medroso pra caramba. Ele pediu sinal, ele reclamou, ele falou que era o menor, que a família era mais pobre. O anjo falou: eu vou estar com você. E ele falou: eu não consigo, eu não posso. E aí o Senhor dá uma tarefa para ele de derrubar um altar de Baal que tinha lá, que era do pai dele. Então perceba, o pai de Gideão era um adorador de Baal. Poxa, mas Gideão falou aqui no texto que os pais deles haviam dito para eles que o Senhor os tirou da terra do Egito. Sim, meus irmãos, provavelmente o pai de Gideão falou para ele: o Senhor nos tirou do Egito, mas o Senhor nos abandonou, então agora eu vou servir a Baal. E construiu um altar para Baal, e construiu um poste para a deusa Aserá, e ele adorava ali naquele altar. O pai de Gideão era um idólatra. E sabe, meus irmãos, Gideão até aqui está sendo mostrado como um homem medroso. Agora ele é um filho de um idólatra. Mas o Senhor dá uma tarefa para ele. Antes de levantar ele para derrotar o exército dos midianitas, tem algo que o Senhor quer que Gideão faça primeiro. Antes da tarefa maior, da realização maior que ele irá, fazer no nome do Senhor, tem algo um pouco menor. Tem uma tarefa pequena que Deus quer que Gideão faça primeiro, que é quebrar o altar que o pai dele havia construído para Baal e cortar o poste da deusa Aserá. O que isso quer dizer, meus irmãos? O que isso quer dizer? Sabe, meus irmãos, a gente às vezes olha para a nossa família, para o que os nossos pais fazem, os nossos avós às vezes, mas principalmente os nossos pais. E a gente tende a pensar
algumas vezes nas nossas vidas o seguinte: o meu pai é alcoólatra, então eu vou encher a minha cara mesmo e essa é a minha vida. O meu pai é adúltero, então por isso que eu vou trair minha namorada, meu namorado, minha esposa. A culpa não é minha não, sabe? Foi porque eu aprendi isso com meu pai. Lá na minha família é desse jeito, infelizmente. Minha família é assim, é racista mesmo. Minha família é assim, mal educados ou fazem mal para as pessoas. Minha família é assim mesmo. A gente ganhou a vida, a fortuna da nossa família foi construída por meio de roubo, de fraude em licitação. Meu pai enriqueceu porque ele tinha um esquema. E eu tenho que dar continuidade a isso, né? Essa é a minha família. E eu acho muito interessante que antes de levantar Gideão como o libertador de Israel, o Senhor fala: Gideão, você tem que quebrar o ciclo de pecado da sua família. Não importa se o seu pai é idólatra, você não vai ser um idólatra. Não importa se o seu pai é isso ou é aquilo, esse ciclo termina em você. Porque o que te define não é o fato do seu pai ser um idólatra e de você ser filho de um idólatra. O que te define, Gideão, é o fato de que eu sou o seu pai. O que te define é o fato de que Jesus morreu por você. O que te define, Gideão, é o fato de que o meu Espírito habita em você. Então, por isso, você deve quebrar o altar de pecado, de idolatria da sua família. Então, meus irmãos, nós temos que trazer coisas boas da nossa família, sim. Tem muita coisa que eu herdei da minha família que são coisas boas. Mas as coisas más, os pecados, as coisas erradas, nós devemos abandonar no poder do Espírito de Deus. Nós devemos quebrar o ciclo pecaminoso da nossa família. Não é porque o seu pai é um adúltero compulsivo a vida inteira que significa que você vai também ser um adúltero. Não é porque os seus pais te ensinaram, sabe, um jeitinho a ganhar dinheiro de uma maneira fácil, que você vai continuar perpetuando isso e vai passar de geração em geração. O que o Senhor nos ensina por meio desse acontecimento, dessa pequena tarefa que ele passa para Gideão, de quebrar o altar idólatra do seu pai e de acabar com esse ciclo de idolatria na sua família, é que nós também, no poder do Espírito de Deus, devemos acabar com um ciclo pecaminoso que está na nossa família há gerações. E isso inclui criar os nossos filhos talvez de uma maneira diferente do que nós fomos criados. Isso inclui que nós não devemos nos apoiar nos pecados que nós cometemos como se fossem herança dos nossos pais. Pode até ser, mas não é isso que nos define. E se nós usarmos isso como muleta, nós estaremos deixando que esses erros sejam o que define a gente. E não é isso que o Senhor tem para nós. O que nos define é o fato de que nós somos filhos de Deus, salvos por Jesus e regenerados pelo Espírito Santo. Isso é o que nos define. Não são os pecados dos nossos pais, a idolatria que eles cometeram e que a gente está cometendo também. E se a gente está seguindo pelo mesmo caminho, eu quero dizer para você hoje, isso não te define. Mas o que te define é o fato de que você é filho de Deus, que você é salvo por Jesus e que você é regenerado pelo Espírito Santo. Então você tem no poder do Espírito Santo o poder, a capacidade de quebrar hoje esse ciclo pecaminoso e idólatra que vem de geração em geração através da sua família,
no poder do Espírito de Deus, você tem capacidade de sair desse ciclo, de romper desse ciclo e de seguir agora em novidade de vida no poder do Espírito de Deus. É o Senhor que define a nossa identidade, não são os pecados dos nossos pais. Mas às vezes isso vai gerar uma confusão, não é? Como gerou aqui. Gideão quebrou o altar, o que aconteceu? Maior confusão na cidade. As pessoas perguntando: opa, quem foi que fez isso? Ei, Joás, pega aí Gideão, seu filho, e traz aqui para fora que a gente vai matar ele agora. Porque quando a gente rompe um ciclo pecaminoso, meus irmãos, que está há gerações na nossa família, muitas vezes isso vai gerar uma confusão. Mas não é porque isso vai gerar uma confusão que nós estamos errados em quebrar esse ciclo, pelo contrário. E eu acho muito interessante, porque quando Gideão quebra o altar de Baal, seu pai deveria ser um dos primeiros a ficar indignado e também querer aplicar uma correção em Gideão. Mas é engraçado porque os homens da cidade falam para o pai de Gideão: traz aqui o seu filho para fora para que ele seja morto, pois ele derrubou o altar de Baal e cortou o poste da deusa Aserá que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: vocês querem defender a causa de Baal? Vocês querem livrá-lo? Quem defender a causa dele será morto ainda esta manhã. Se ele é Deus, que defenda a si mesmo, afinal derrubaram o seu altar. Ou seja, o fato de Gideão quebrar esse ciclo de idolatria na família dele fez com que até o próprio pai de Gideão aqui parasse para refletir um pouco. Rapaz, eu acho que eu estava errado mesmo, viu? Porque se esse tal de Baal é Deus, então ele vai lidar com Gideão. Não sou eu que vou defender esse erro, se eu estou vendo que está errado. Então talvez quando a gente romper o ciclo pecaminoso da nossa família, que a gente acha que nos define, mas que não nos define, talvez, meus irmãos, a gente tem medo de fazer isso. Porque a gente fala: não, isso vai causar um problema na família. E às vezes vai mesmo. E causou um problema aqui. Mas desse problema veio a reflexão no pai do próprio Gideão. Rapaz, será que esse tal de Baal que eu estava adorando, será que ele é poderoso assim mesmo? E às vezes quando a gente romper esse ciclo de pecado da nossa família, e às vezes vai gerar uma confusão, mas vai que por meio disso os nossos pais comecem a refletir e também se tornem pessoas melhores e abandonem essas práticas que eles trazem também de geração em geração e que aprenderam com seus pais. Vai que, né? E é muito interessante porque também isso está debaixo da palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 12, verso 1 diz assim, ó: são estes os estatutos e juízos que vocês devem ter cuidado de cumprir todos os dias que viverem na terra que o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes deu por herança. Destruam por completo todos os lugares onde as nações que vocês irão expulsar serviram os seus deuses, sobre as montanhas, sobre as colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, queimem os postes da deusa Aserá e despedacem as imagens esculpidas dos seus deuses. Façam com que o nome desses deuses desapareça daquele lugar. Deus já havia ordenado isso lá em Deuteronômio. Ou seja, era para o pai de Gideão estar sabendo. Mas mesmo assim, coube a Gideão a quebrar esse ciclo, né? Isso quer dizer o quê? Às vezes a nossa família está fazendo algo errado de geração em geração. Eles sabem que é errado, meus irmãos. Eles não estão fazendo enganados, não. Ninguém é besta. A verdade é que eles sabem. Ah, Clismo, meu pai ganhou dinheiro a vida inteira de maneira fraudulenta. Pode ter certeza que ele sabe que ele está fazendo a coisa errada. Ah, ele está... Meu pai sempre foi mulherengo. Pode ter certeza que ele sabe que ele está fazendo a coisa errada. E é por isso, meus irmãos, que nós devemos romper esse ciclo. Porque é o certo a se fazer. E o Senhor está conosco nessa tarefa. O meu terceiro e último ponto, que está do verso 33 até o 40, é: o Senhor é a nossa força.
E diz assim: todos os midianitas, amalequitas e os povos do Oriente se ajuntaram, passaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Verso 34, preste atenção. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiezer a segui-lo. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada a segui-lo. Enviou ainda mensageiros a Aser, a Zebulon e a Naftali, que foram se encontrar com ele. Então Gideão se dirigiu a Deus dizendo: se realmente queres livrar Israel por minha mão, como dissestes, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Viu aí que tinha uma eira lá? Ele estava malhando o trigo no lagar porque ele estava com medo, porque tinha eira lá, ó. Eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e a terra ao redor estiver seca, então saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como dissestes. E assim aconteceu. No outro dia Gideão se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho que havia nela, espremeu uma taça cheia de água. Gideão se dirigiu a Deus mais uma vez dizendo: não se acenda contra mim a tua ira. Se eu falar somente mais esta vez, peço-te que me deixes fazer mais uma prova com a lã, que desta vez só a lã esteja seca e que haja orvalho na terra ao redor dela. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor dela havia orvalho. Lembra do verso 14 que eu falei para vocês, se lembrarem? Quando o anjo chega lá para Gideão e fala assim: vai nessa tua força, derrota os midianitas. E Gideão fala: que força, moço? Eu sou o mais pobre da minha tribo, o menor da casa de meu pai. E o anjo fala: não, vai rapaz, estou te falando. E ele fala: como que eu vou, moço? Deus nos abandonou. E aqui no verso 34, a gente tem a resposta de qual que é a força que o anjo estava mandando Gideão ir. O verso 34 diz: então o Espírito do Senhor revestiu Gideão. Sabe, meus irmãos, Gideão era medroso, inseguro, o pai dele era idólatra. Provavelmente ele também era idólatra, igual o pai. Que força que Gideão tinha, meus irmãos. Sabe, qual a qualidade Gideão tinha para poder executar o que o Senhor tinha para ele executar aqui? Nenhuma. Mas o Espírito do Senhor encheu Gideão do mesmo jeito. O Espírito do Senhor foi quem deu a força para Gideão cumprir a tarefa que ele tinha para cumprir. Foi o Espírito de Deus, meus irmãos. O Senhor é a força de Gideão. Foi por meio do Espírito de Deus que Gideão conseguiu romper o ciclo pecaminoso da sua família. Foi por meio do Espírito de Deus que Gideão conseguiu abandonar, talvez não totalmente, o seu medo e a sua insegurança, porque a gente vai ver aqui que ele ainda vai pedir 2 provas para Deus, nesse mesmo texto que a gente leu, não é? Isso aqui era errado, tá? Não é certo não, o que ele estava fazendo aqui, tanto que ele fala até com medo. Ele fala: Senhor, não se acenda contra mim a tua ira, se eu falar somente mais esta vez. Então essa insegurança, essa falta de confiança de Gideão na palavra de Deus, não é certo não. Está sendo tratada no texto como uma fraqueza de fato. Mas apesar da fraqueza do medo e da idolatria da família de Gideão, apesar da insegurança, apesar de tudo isso, apesar dele ser o menor da casa dele, da sua família ser a mais pobre de Manassés, apesar de tudo isso, o Espírito do Senhor encheu Gideão, meus irmãos, e ele cumpriu a tarefa que o Senhor tinha para ele cumprir. Que maravilha saber que nós não precisamos ser uma fortaleza.
Que maravilha saber que nós somos fracos e que podemos reconhecer as nossas fraquezas. Que maravilha assumir isso. É libertador assumir isso. Nós não precisamos ser a fortaleza, a coluna da nossa casa. Nós não precisamos ser o homem mais forte, a mulher mais forte do mundo. Nós podemos até mesmo ser medrosos, inseguros, como Gideão aqui. Mas nós temos que saber que o Senhor é a nossa força. E que por isso nós somos capazes. Não porque nós somos fortes, mas porque o Senhor é a nossa força. Nós somos fracos, meus irmãos. E assumir isso traz tira uma tonelada das costas. Talvez a Inara deve saber melhor do que eu nas suas abordagens. Quanto de gente que deve aparecer lá com uma tonelada nas costas, uma responsabilidade de carregar o peso de ser forte por causa do filho, por causa da família, por causa do pai que é fraco, por causa da mãe que é fraca, e a pessoa assumiu essa responsabilidade e carregou a vida inteira. Eu tenho que ser forte por causa do meu pai, eu tenho que ser forte por causa do meu filho, eu tenho que ser forte por causa da minha família. E o Senhor diz: eu é quem sou a sua força. Você pode ser fraco sim, porque quando você é fraco, você confia que eu sou a sua força. Isso tira uma tonelada das nossas costas, porque nós começamos a confiar que o Senhor é que é a nossa força. Aí fica mais fácil, meus irmãos, lidar com os problemas. Fica mais fácil saber que o Espírito de Deus nos enche, apesar das nossas fraquezas. E olhando para Gideão, meus irmãos, eu penso aqui, o que seria de Gideão se não fosse a presença do Senhor, meus irmãos? Todas essas características negativas de Gideão aqui, incrédulo, medroso, pedindo várias vezes para Deus sinais, porque a fé dele não era forte o suficiente para acreditar na palavra de Deus na primeira vez que o anjo falou que ele teria força para conseguir derrotar os inimigos. O que seria de Gideão sem a presença do Senhor? E o que seria de nós, meus irmãos, sem a presença do Senhor? Basta olhar para esse mundo. As pessoas estão doentes, meus irmãos. Ao nosso redor, todo mundo está doente. Quanto mais eu olho, converso com as pessoas, eu percebo, doenças na alma que são tão profundas. E eu fico, meu Deus, o que seria de mim se não fosse a tua presença? O que seria de nós, meus irmãos? O que seria da nossa alma? O que seria da nossa mente se não fosse a presença do Senhor nas nossas vidas? Talvez nós estaríamos prostrados, debilitados, como Israel é apresentada nesse texto, fraca, debilitada, sem força alguma para enfrentar os midianitas. Esses somos nós, meus irmãos, sem a presença do Senhor. Essas são algumas pessoas que a gente tem encontrado aí nos dias de hoje, com diversos problemas de alma que são, que a gente olha e fala assim, cara, não tenho o que fazer. Mas tenho o que fazer, meus irmãos. O Senhor pode curar essas pessoas. A presença do Senhor pode fortalecer essas pessoas. A presença do Senhor é o que nos mantém de pé. A presença do Senhor é o que nos sustenta, meus irmãos. É o Espírito que habita em nós, que não nos deixa cair, nos prostrar em uma situação que vai nos adoecer e vai talvez nos levar até a morte. É o Espírito de Deus quem não nos deixa talvez cair numa depressão, num mundo tão angustiante como os dias de hoje. É o Espírito de Deus quem não nos deixa se manter em uma situação dessa. Talvez a gente até caia numa depressão, talvez a gente até tenha problemas de, síndrome do pânico, ansiedade. Mas, lendo esse texto, eu olhei para a minha vida e eu falei, meu Deus, se não fosse a presença do Senhor, o que eu estaria hoje sofrendo e padecendo? Às vezes a gente até passa por esses momentos, por essas dificuldades, mas a presença do Senhor nos faz atravessar isso e nos mantém bem, nos mantém de pé, nos mantém fortes.
É isso. É a presença do Senhor, meus irmãos, nas nossas vidas, que nos mantém. E eu quero dizer para você nessa manhã, você tem o Espírito de Deus na sua vida. Então não fique lamentando, sabe, os problemas dos meus pais, da minha família, ou talvez você também esteja levando um peso, como eu falei para vocês, de tenho que ser forte, tenho que ser forte, tenho que ser forte, não posso demonstrar as minhas fraquezas, porque eu tenho que ser exemplo para fulano, para ciclano. E eu deixo essa palavra para vocês hoje, o Senhor é a sua força. Lance essas fraquezas, não tenha medo de demonstrar as suas fraquezas, porque a sua força não é sua, a sua força é do Senhor. É o Senhor quem te enche, quem te sustenta e quem te mantém de pé. Então, mostrar as suas fraquezas não vai te fragilizar, pelo contrário, só vai fazer você correr para aquele que pode te dar uma verdadeira força. E olhando esse texto, meus irmãos, esse texto é lindo. A misericórdia desse texto, sabe, a misericórdia do Senhor apresentada nesse texto é algo inacreditável. A graça dele sobre um homem tão inseguro, tão fraco, que estava sempre pedindo sinais. A paciência dele, isso aqui me fascina, a paciência do Senhor em atender cada pedido de sinal que Gideão está fazendo aqui, mostra o Senhor lidando com a insegurança e a falta de fé de Gideão, meus irmãos. Isso aqui é muito belo, meus irmãos, porque o Senhor trata cada um, sabe, na medida que precisa ser tratado. Tem gente que vai ter uma fé forte, que vai chegar diante de Deus e na primeira palavra vai já estar apto a cumprir a sua tarefa. E tem gente que vai ser igual o Gideão aqui, que vai pedir 10 vezes para Deus sinal, Senhor me dá sinal, eu não acredito, Senhor. E o Senhor simplesmente, sabe, poderia falar assim, não, acabou, para você não tem mais sinal nenhum, acabou. Homem de pequena fé, vai embora, eu não quero mais conversa com você não, vou levantar outro. Mas a paciência do Senhor, de mesmo sabendo que Gideão está errado, e Gideão fala assim, Senhor, não se acenda contra mim a tua ira, se eu falar somente mais essa vez, peço-te que me deixes fazer mais uma prova. E o verso 40 fala, e Deus assim o fez naquela noite. Sabe, Deus lidando com as fraquezas de Gideão, e atendendo os pedidos dele aqui, para que não matasse Gideão, mas que ele pudesse contornar essa situação de medo e de insegurança e se tornar e chegar naquilo que ele deveria se tornar. Isso aqui é muito lindo, a paciência de Deus, sabe, em lidar com essa insegurança. E Deus pega esse homem que estava escondido lá no lagar e levanta como um guerreiro libertador para salvar o povo. Mesmo que esse povo não merecesse, mesmo que esse povo merecesse mesmo era a condenação e a morte, mesmo assim, meus irmãos, um homem fraco, inseguro, um povo pecador, idólatra, que fazia o que era mal aos olhos do Senhor, não merecia nenhum pingo de misericórdia, não merecia nada, e o Senhor, por pura misericórdia, por graça, por amor do seu nome, vai lá e salva esse povo mais uma vez, por meio da vida de Gideão. É muito belo, é muito bonito ver a forma como Deus é tão amável, gracioso e misericordioso nesse texto. E isso aqui, meus irmãos, aponta para Jesus. Essa graça, essa misericórdia, essa amabilidade de Deus de lidar com Gideão nas suas fraquezas, nas suas inseguranças, e de mesmo sem esse povo merecer, o Senhor ir lá e salvar esse povo, por causa da sua graça e da sua misericórdia. Isso daqui é apenas uma luz, uma pequena lanterna, que vai apontar para a luz e para a graça e misericórdia maior, que é a obra redentiva de Jesus Cristo por nós, que também não merecíamos, que também, sabe, nem não merecemos até hoje, que somos fracos, falhos, pecadores, que traímos o Senhor. Mas isso aqui é um lembrete que aponta para a graça da obra redentora de Jesus Cristo pelas nossas vidas. É isso que eu queria deixar para vocês nessa manhã. O Senhor não nos deixa,
O Senhor é quem define a nossa identidade e o Senhor é a nossa força. Amém? Pai, eu quero te louvar e agradecer o teu nome pela tua palavra que nos sustenta, que nos reanima, que nos consola, ó Deus, que nos traz força. Eu quero te louvar, Deus, pelo teu Espírito que nos fortalece, Pai. Pelo teu Espírito, Deus, que não nos deixa, Deus, ficar numa situação, ó Deus, de doença da alma, ó Deus, numa situação onde nós ficaríamos prostrados, talvez, ó Deus, debilitados, como Israel é apresentado nesse texto. Mas o teu Espírito nos fortalece, Pai. Eu quero te louvar por isso. Quero te louvar porque o Senhor, Deus, é quem nos alimenta, quem nos sustenta, quem nos fortalece. Quero te louvar porque o Senhor é a nossa força, porque o Senhor é a nossa identidade e porque o Senhor não nos abandona, Pai. Muito obrigado por esses lembretes do dia de hoje, que isso possa servir de alimento para a nossa alma e nos levar para vivermos uma vida, Senhor, diante de Ti, nesta semana. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra e pela Tua presença. Amém.